Muito bem, então enquanto vocês vão entrando, eu vou falar um pouco das nossas intenções dessa prática de hoje, que tem, por ser a última, né? Essa coisa de ser a última aula do ano, ela acaba invariavelmente tendo algo de simbólico nisso. A última aula do ano, talvez como sendo alguma coisa que vai nos procurar nos colocar como uma espécie de um resumo, como uma espécie de um condensado. Como é que a gente pega tudo que a gente fez ao longo do ano e condensa, né, em uma última prática? Essa coisa da última tem um tom de interessante, essa coisa da última nos renova as esperanças de uma forma que, se essa é a última do ano, daqui a pouco vai ter a primeira, e a primeira é o reinício de um novo ciclo, né? Então sempre que a gente vai fechando um ciclo, automaticamente, imediatamente, instantaneamente se abre outro. E assim a gente vai se renovando, né? A gente vai se renovando, parece que a gente vai chegando num ponto onde a coisa se desgasta, mas ali vem um final, e esse final traz um novo começo. E assim a gente vai seguindo e vai se reabastecendo a cada um desses momentos. Muito bem, então, para poder procurar fazer uma espécie de um condensado, para poder fazer uma espécie de uma síntese do que foram as nossas práticas ao longo do ano, é preciso que a gente adentre, né, se aproxime desse estado meditativo. Então, o que seria uma síntese, né? O que seria o essencial, o que seria o mais importante dentro do yoga? E a gente sempre vai cair, não tem como não ser assim. A gente sempre vai se aproximar de que a síntese, a essência, o mais importante é cultivar esse estado meditativo, é fazer com que esse estado meditativo possa acontecer na gente, né? E é essa forma, essa prática que a gente vai fazer agora. A gente vai procurar uma prática que faça com que um estado meditativo possa surgir. Mas ele pode surgir e pode não surgir. O estado meditativo é um acontecimento que a gente vai fazendo, criando condições para que ele possa, né, acontecer, criando condições mais favoráveis, criando condições onde a gente possa dar o tempo, dar o espaço, dar a escuta necessária para que esse estado eventualmente possa acontecer. E se a gente dá esse espaço, dá essa escuta, dá o tempo e fica atento a isso, não como quem espera o estado chegar, porque senão ele não chega, mas você fica atento a isso, né? Talvez, se algo parecido com o estado meditativo aparecer, vamos nos dar conta e a gente vai perceber, não vai deixar que ele passe desapercebido. E aí, mais para o final da nossa prática, a gente vai procurar ver se nesse estado, se nesse tipo de estado de consciência, e que tipo é esse, né? É um estado de consciência onde o nosso ego já não está mais tão ali presente. É um estado de consciência onde nossa razão, nosso intelecto, nosso aspecto de julgamento, esse nosso aspecto de certo ou errado, esse senso de dever, né? Essas coisas que vêm muito mais como um lado de imposição, essas coisas que vêm muito mais pelo lado do ego. Quando isso tudo já está mais suavizado, algumas coisas podem aparecer, podem acontecer, podem surgir como conteúdos. E aí a gente vai procurar se dar conta disso, né? Será que surge alguma coisa que eu possa ter como valor? Da mesma forma como quando a gente está naquele estado onde ainda não está dormindo, mas já não está completamente acordado,
onde a gente não tem filtros e as coisas vão surgindo, né? Conteúdos vão surgindo, essas coisas são importantes, ou mesmo sonhos, né? Quando eles surgem, o que surgiu? Então a gente vai ficar procurando observar um pouco do que surge, do que emerge a partir desse estado, sem julgamentos, sem criações, sem imaginações, né? Só observando para ver se alguma coisa que aparece aí pode ser importante para a gente, né? Pode ser importante. Então essa é a nossa prática de hoje, uma prática voltada e focada em deixar o corpo ter o seu tempo, o seu espaço. E a gente fica observando, vendo como vai ficando o nosso estado mental, se surge alguma coisa que a gente possa chamar de um estado meditativo. E se isso acontece, observamos, ficamos nele, tentamos aprofundar o estado e a gente fica observando o que aparece daí, o que surge daí, o que brota. O que brota. Talvez alguma coisa importante surja e você pode tomar uma nota disso. Talvez nada de importante surja, né? Nada disso que a gente possa nomear como importante pelo nosso lado de excesso de objetividade, né? Esse lado racional, esse lado ocidental de muita objetividade. Talvez não surja nada que você identifique como sendo importante ou como sendo útil. Você vai falar, poxa, mas eu não identifiquei nada de útil, talvez essa meditação tenha sido inútil. E para o yoga, esse inútil já vai ter sido muito importante. É muito bom quando a gente não consegue identificar para que serve alguma coisa. Para que serve? Talvez não sirva para nada, mas talvez a gente saia disso um pouco diferentes. Então vamos para a nossa prática. Para quem foi chegando agora, para quem foi ouvindo metade dessa fala, eu vou repetindo algumas coisas durante a nossa prática. Venha para o seu espacinho, para o seu mat, para o seu tapete, o que for confortável para você. E a gente vai fazer uma prática hoje de muita observação, tá bom? Poucas posturas, muita observação, muita percepção, muita concentração. Deixar os comentários desativados para que a gente possa ir começando. Começamos sentados. Quando se sentar, vá fazendo os ajustes que você sentir que deve, os arranjos espontâneos do corpo, você permite que eles possam acontecer. E aí você vai procurando aos poucos, não de uma vez, isso não acontece imediatamente, mas você vai aos poucos tentando transitar entre uma posição do corpo, uma posição sentado, de pernas cruzadas, costas retas, olhos fechados. Você vai transitando desta posição do corpo para um asana, para um estado de asana. Alguma coisa que além de tudo isso, além de ser essa posição do corpo, vai nos trazendo um tom de sensibilidade, de experienciação. Você vai sentindo o corpo a partir de dentro. Então, numa posição do corpo, você pode aparentemente estar numa postura meditativa, mas pode estar com a atenção em pensamentos flutuantes, ou você pode estar conectado e identificado com o ambiente externo, com as coisas que acontecem ao seu redor. Enquanto que no asana, a gente vai usando essa forma, essa posição do corpo,
para adentrar cada vez mais o nosso ambiente interno. Então observe e procure sentir a superfície da sua pele e o tato, o toque da pele na roupa, da pele com o ar, com o vento, da pele com o chão, da pele com pele. Isso te conecta com o ambiente externo. A pele é o nosso limite, que nos coloca em contato com aquilo que está fora do corpo. E sem movimentos, vá tomando consciência das suas mãos, vá sentindo a pele das mãos, essa superfície. E se as mãos estão apoiadas, você sente o toque. Se as mãos estão em contato com o ar, você sente o toque. E perceba que o que você sente não é a pele, não é a estrutura das mãos, mas o que você sente com isso é a vida existente nas mãos. E veja se você pode criar uma certa espécie de diferenciação. Você vai se aproximando tanto e refinando tanto a sua observação da pele das mãos e dos dedos, principalmente dos dedos, onde você vai procurando identificar essa fina camada do que a gente chama de pele morta. Perceber que ela limita, separa. É a camada mais externa daquilo que você ainda chama de corpo. Mas é uma camada que não tem sensibilidade. Procure perceber, sentir essa fina camada de pele morta que separa a vida de dentro do corpo do ambiente externo. E veja se pode sentir tudo que pulsa, tudo que vibra, tudo o que vive por dentro dessa camada. E você vai procurando expandir essa percepção do corpo inteiro. Uma fina camada que envolve o corpo inteiro e que separa a vida de dentro do corpo daquilo que a gente chama de ambiente externo.
tentativa de continuar sentindo, percebendo esses limites externos, essa borda, essa camada do corpo. Vá fazendo alguns movimentos que sentir vontade, movimentos de espreguiçamento. E nesse espreguiçamento, vá procurando manter o contato com essa superfície do corpo, com essa pele que estica, que contrai, que torce, que alonga. Vá fazendo como se você pudesse sentir essa camada de pele o tempo inteiro. Fazendo do espreguiçamento uma forma de ir te colocando mais em contato com o próprio corpo, com a superfície do corpo, com isso que divide o que é dentro e o que é fora. E se você já tiver feito os movimentos que sentiu vontade, já tiver tomado consciência dessa superfície do corpo, aí você vai voltando para a sua postura de meditação. E quando voltar, apoie as mãos no chão, à frente dos pés, e vá soltando o tronco à frente, como quem leva a testa na direção das mãos. Vá voltando para a sua postura de meditação, deixando as costas retas. Volte a experienciar essa superfície do corpo. E agora você vai observando uma parte dessa superfície que vai entrando pelo corpo a partir das narinas. Uma região que você pode sentir tato. Vai
mas por dentro do corpo você pode ir sentindo a passagem, o fluxo do ar através desse contato. Até onde você pode sentir esse toque? Na ponta das narinas, até onde? Até o fundo das narinas, até a garganta, até dentro do peito, até onde você sente? E assim também pelo tato, pelo toque do ar em movimento, Vayu, na linguagem do yoga, vento, o ar em movimento. Nós vamos sentindo por dentro do corpo. Mas também observe a luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas. Normalmente os olhos nos direcionam para fora, nos colocam em contato e em interação com o ambiente ao nosso redor. Mas agora você está com os olhos fechados, as pálpebras fechadas, e mesmo assim consegue perceber alguma espécie de luminosidade que passa e que preenche um espaço interno. Será que dá para sentir o espaço dentro da cabeça? Chida Akash, na linguagem do yoga, Akash é o espaço. Será que dá para sentir esse espaço por dentro da cabeça através da percepção da luminosidade? Veja se pode acompanhar simultaneamente o tato das narinas para dentro e a luminosidade ocupando esse espaço dentro da cabeça. Vamos continuar observando, mas deitados de costas, passando ao Shavasana. Então você vai se deitando. Se você preferir deixar as pernas flexionadas e os joelhos apontando para cima, deixe. Se você preferir deixar as pernas estendidas, deixe. E além dessas percepções da superfície do corpo através da pele, além dessas percepções do toque, do ar que passa pelas narinas e adentra o corpo, além dessas percepções de luminosidade ocupando o espaço da região da cabeça,
experienciar o seu corpo por inteiro. Então você experiencia e sente a existência do corpo, a existência dos pés, das pernas, das coxas, da região do quadril, da região do abdômen, da região do tórax, dos ombros, braços, mãos, pescoço, cabeça. E você não precisa olhar para saber que o seu corpo existe. Você não precisa olhar ou tocar para saber qual é a posição que o seu corpo está nesse momento. O que surge das suas observações a partir de dentro? Será que o seu corpo aponta tensões, desconfortos? Ou será que pode ser muito confortável habitar esse corpo? Será que a sua respiração é fluida, solta, confortável, agradável? Ou será que você fica interrompendo a respiração numa tentativa de controle a cada instante? Apoie os pés no chão, os joelhos apontam para cima, os pés mais ou menos na largura do quadril. Tente deixar os pés próximos do quadril, não muito distantes, os braços ao longo do corpo. E aí você vai empurrando o chão com os pés e vai levando o quadril até ficar numa mesma linha entre os joelhos e os ombros. Vai voltando devagar, recolocando vértebra por vértebra, o contato da coluna com o chão. E aí, enquanto você for inspirando, você vai levando o quadril lá para cima. E quando você for soltando o ar, você vai voltando o quadril e recolocando o contato das costas com o chão. E você vai, então, é claro, fazendo isso no ritmo da sua respiração. Uma respiração um pouco mais profunda, um pouco mais lenta. E você vai procurando ir sensibilizando a região da coluna. E vai sentindo esse toque vértebra por vértebra, como se a coluna fosse uma corrente que você pudesse ir retirando e recolocando elo por elo, vértebra por vértebra.
ar, soltando o ar da próxima vez. Deixe a respiração livre, pare com os movimentos. Abrace os dois joelhos, puxando os joelhos para o peito. Procure preservar o contato firme das costas com o chão. Você faz uma inspiração mais profunda, vai soltando o ar, levando a cabeça na direção dos joelhos. Quando terminar de soltar o ar, você faz uma pausa com os pulmões vazios, enquanto mantém a cabeça, a testa na direção dos joelhos. E quando precisar inspirar, cada um ao seu tempo, vai voltando a cabeça, inspirando. Mantenha os joelhos ainda abraçados. A respiração livre. E repetimos isso ainda mais uma vez. Você faz uma inspiração mais profunda. E aí, soltando o ar, vai levando a testa na direção dos joelhos. Mantenha o tempo que puder permanecer sem o ar. Quando precisar inspirar, você vai voltando a cabeça, inspirando. Dessa vez, você solta as pernas, apoia os pés no chão. Quando for inspirando, leve então os braços estendidos lá para trás. E soltando o ar, você vai voltando os braços. E faça isso no ritmo da sua respiração, uma respiração um pouco mais profunda, um pouco mais lenta, mas sempre confortável. E da próxima vez que você levar os braços lá para trás, inspirando, você prende o ar, faz uma pausa agora com os pulmões cheios. E você fica o tempo que for confortável para você ficar nessa pausa com os pulmões cheios. Quando você precisar soltar o ar, aí você volta os braços, soltando o ar. Quando completa a saída do ar, você já vai de novo em mais uma inspiração. Inspiração profunda, levando os braços lá para trás. Quando chega no final da inspiração, faz a pausa respiratória, prende o ar de novo. Pausa com os pulmões cheios. E quando precisar, você solta. Voltando os braços, terminando a saída do ar, você recomeça mais uma inspiração. Então você faz no seu ritmo, inspirações, pausas, expirações.
braços, soltando o ar. Da próxima vez, deixe a respiração livre. Pouco a pouco, voltando a ficar sentados na postura de meditação. Então, sem movimentos bruscos, você vai passando a se sentar. Quando se sentar, apoie as mãos no chão, solte o tronco à frente, leva a testa na direção das mãos. Deixando as costas retas. Veja se você precisa de um tempo para ir transformando essa posição do corpo de novo em um asana, uma postura. Veja se você precisa de um tempo para ir sentindo o corpo inteiro ao mesmo tempo. Percebendo essa camada superficial que separa o que está fora do que está dentro. Entrando em contato com a vida existente no corpo. Sentindo o toque do ar em movimento das narinas para dentro. E para ir experienciando essa luminosidade pelas pálpebras fechadas, ocupando o espaço dentro da cabeça. Vá se dando conta dos sons que chegam até você. Esses sons percebidos pela nossa capacidade de audição normalmente nos levam para fora, nos levam na direção daquilo que emite o som. Nos fazem interagir com o que está fora do nosso corpo.
Mas agora você vai procurando ouvir esses sons e ouvir a maior quantidade possível de sons que você puder. Sons próximos, sons distantes, sons altos, sons baixos, sons agradáveis ou sons desagradáveis. Nada escapa, você observa e escuta todos. Mas ao mesmo tempo que você ouve esses sons, você procura não se identificar com a origem do som. Você procura não criar uma imagem mental daquele objeto que emite o som. Se você ouve uma buzina, você não vai procurar identificar aquilo com um carro. Se você ouve uma voz, você não vai procurar identificar aquilo com uma pessoa. Trate os sons simplesmente como sons. Mais difícil que seja, por mais que pareça impossível, continue mais um pouco nessa tentativa de não se identificar com o objeto que emite o som. Trate o som apenas como uma massa de ondas que chega até você. Você ouve. E aí, ao mesmo tempo, você percebe esses sons que chegam, os mais baixos, os mais altos, mais distantes, mais próximos. Você também percebe a luminosidade pelas pálpebras fechadas que ocupa esse espaço de dentro da cabeça. Você também percebe a passagem do ar das narinas para dentro. E toda essa superfície do corpo, pela pele e da pele para dentro. Como se você pudesse se identificar no corpo inteiro essa camada de pele morta. E dali para dentro toda a vida existente no corpo. E tudo isso ao mesmo tempo.
E vamos mais uma vez nos deitando de costas. Deixa as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão, os braços bem afastados. E aí você vai deixando que as pernas caiam para um lado e depois para o outro, no seu próprio ritmo, como se fosse fazendo uma espécie de um rolamento, onde os joelhos vão caindo unidos para um lado e depois para o outro. Uma torção confortável. Quando levar e deixar que os joelhos caiam para o lado esquerdo, aí você fica algum tempo, permanece. Deixe que os joelhos caiam para o outro lado. Deixe as pernas estendidas, soltas no chão, os braços ao longo do corpo e assim relaxamos. E você vai procurando soltar e relaxar os pés, os calcanhares, as plantas dos pés, os dedos. Você vai relaxando os tornozelos, então as pernas e os joelhos. E aí vai procurando relaxar as coxas e o quadril. Você relaxa o assoalho pélvico. Do assoalho pélvico para frente, você relaxa o abdômen. Do assoalho pélvico para as costas, você relaxa a região lombar. E relaxa também as laterais do abdômen. Relaxa esses músculos que ficam entre as costelas. E relaxa essas ligações das costelas com o osso externo no centro do peito. E das costelas com a coluna nas costas.
relaxe bem as escápulas, em volta das escápulas, por baixo das escápulas. E relaxa os ombros, braços, mãos, dedos. Então você relaxa o pescoço, rosto, cabeça, couro cabeludo, testa. Daqui vamos voltando aos poucos para a nossa postura de meditação. Então, sem pressa e sem movimentos bruscos, com o mínimo de desgaste, você vai se sentando. Aqui sentado, você apenas observa, como se você estivesse aberto a receber qualquer conteúdo que chegue na sua mente, mas você não produz, você não imagina, como se você estivesse naquele momento entre o sono e a vigília, onde coisas surgem, mas você, com caráter julgador, propriamente já não está ali. Você pode aprofundar um pouco mais o estado meditativo, relaxando ainda um pouco mais o corpo. Isso a gente vai obtendo um certo estado mais próprio,
que aspectos intuitivos possam surgir, para que conteúdos possam brotar, livres de controle, livres de julgamentos. E você pode fazer uso desse estado sempre que você quiser. Basta que você adentre o seu ambiente interno, basta que você reduza o excesso de agitação, o excesso de movimentos mentais. Você já faz respirações um pouco mais profundas. Já faz os movimentos que sentir vontade. E assim a gente vai concluindo essa nossa prática. Então, a ideia é que você conheça, tenha tido contato, tenha tido a possibilidade de experienciar um certo estado mais livre de controle, mais livre de julgamentos, mais livre de agitação, de movimentos, né? Um certo estado mais propício para que você possa refletir sobre algumas coisas, para que você possa colocar intenções sobre outras coisas, para que você possa deixar que uma certa intuição possa emergir. É preciso desse distanciamento, é preciso que se saia do padrão um pouco mais frenético de pensamento habitual, de estado mental habitual. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, que vocês possam usar isso, que possam usar eventualmente nas resoluções de fim de ano, do próximo, que tenham boas festas, que venham 2021 tão cheio de aprendizados quanto um 2020, mas esperamos que mais próximo, né? Que a gente possa estar mais perto. Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas práticas realizadas ao longo desse ano. Fica o convite, ainda tem a última prática coletiva do ano lá no meu perfil, no Marcos Rojo, amanhã às 8 horas da manhã. E o tema vai ser o estado meditativo também, tá bom? Então a gente vai seguir alguma coisa próxima com o que fizemos hoje, seguir nessa busca por esse estado meditativo. Então é isso. Obrigado. Nos vemos a partir do ano que vem, a partir de 18 de janeiro. Então vou ter um período de ausência, de recolhimento. Obrigado, beijo grande e seguimos em contato.